pegar, por exemplo, o conceito de causalidade. Os metafísicos consideravam, os racionalistas em geral consideravam, que a causalidade era uma relação das coisas, era uma relação entre as coisas do mundo, era uma relação essencial. Independentemente da gente existir ou não, seres humanos existiam ou não, seres racionais existiam ou não, a relação de causalidade é uma coisa que existe no mundo, por exemplo. Só uma pergunta, Giovanni, acabou o tempo limite de gravação? Tu quer tentar gravar, começar a gravar de novo? Senão eu toco. Ah, tá, beleza. Ok, então retomando. Ok, os racionalistas consideravam que coisas como a causalidade eram coisas essenciais ao mundo, coisas que estavam no mundo e que percebendo, conhecendo a essência das coisas, a gente conheceria a essência de coisas como causalidade, por exemplo. A gente perceberia intrinsecamente a ligação da causalidade com essas coisas. Seria um conhecimento metafísico mesmo, um conhecimento de algo que está para além da natureza, mas não deixa de ser um conhecimento que independe do sujeito que conhece ou não. Por isso ainda é uma teoria do objeto. Os empiristas vão olhar para isso e pensar: não, isso aqui não está certo. A gente percebe objetos que se seguem um ao outro no tempo, mas a gente não está vendo nenhuma causalidade aqui, a gente não percebe nenhuma causalidade. Então, quando a gente fala que verdades metafísicas se referem a objetos, os racionalistas concordam entre si e os empiristas discordam que as verdades metafísicas se referem a objetos. Deixa eu ver se eu coloco no próximo slide. Eu acho que não, então eu vou explicar agora o que eu queria falar. Os racionalistas vão defender que coisas como causalidade, substancialidade, unidade, essência, necessidade, são coisas inerentes às essências das próprias coisas. Então, tipo, a gente só tem que acessar isso de alguma forma. Tipo, tá lá, a gente só tem que acessar. É o objetivo. O sujeito que conhece não é relevante aqui. Então, é uma teoria do objeto ainda. Os empiristas, eles vão perceber que essas coisas não estão nos objetos. A gente não tem uma essência das coisas. O que a gente tem são qualidades sensíveis, primárias e secundárias, como diria, por exemplo, o Berkeley e o Hume. A gente percebe o vermelho de alguma forma, e nem o quadrado perfeito a gente percebe. A gente não tem, por exemplo, uma percepção de um quadrado perfeito. Então, mesmo o quadrado perfeito seria uma ficção da mente, por exemplo. O Hume consideraria isso uma relação de ideias, que nem o Berkeley, mas coisas como tempo, extensão, substância, causalidade, não tem um objeto assim, são abstrações ou ficções da mente. Então, a conclusão dos empiristas é que essas coisas que os racionalistas dizem que estão na essência das coisas, na verdade não estão. Só que quando os empiristas, principalmente o Hume, têm que responder onde que estão essas coisas, a solução é, vamos dizer assim, psicológica, porque ele vai dizer que está em processos mentais. Com uma certa sequência de experiências, a gente desenvolve um hábito e a partir desse hábito a gente desenvolve conceitos como, por exemplo, causalidade ou necessidade. O que, por exemplo, o Hume quer apontar com isso é que a gente não tem legitimidade para falar desses conceitos como se fossem conceitos do mundo, assim, como se fossem princípios do mundo, da realidade real, se dá para colocar assim. Então, a divergência entre racionalistas e empiristas, na minha interpretação, não vou jogar isso para o Giovanni caso eu estiver falando bobagem, é nas verdades metafísicas, porque nas questões de fato e nas relações de ideias, racionalistas e empiristas concordam. A discordância deles está aqui e, mais especificamente, nesse ponto de que verdades metafísicas se referem a objetos realmente existentes. Passando para frente, eu acho que a Dani vai escrever alguma coisa, mas qualquer coisa eu volto se precisar. Vou dar alguns exemplos de relações de ideias para distinguir. Tu quer fazer alguma pergunta, Dani? Tá, pode fazer. Se quiser ativar o áudio para fazer a pergunta, pode sentir à vontade também. Sim, só fala um pouco mais alto ou aumenta o microfone. Tá. Viu? Eu quero saber se, então, se eu tô pensando certo. Tá dando pra me escutar bem agora? Sim. Os empiristas, então, falavam que essas regras estariam no mundo, por exemplo, a causalidade, né? Os racionalistas. Racionalistas. É. Tá,
E os empiristas, qual que era a resposta deles? Eu não sei se eu entendi direito. Acho que Dani só coloca o microfone um pouco mais perto da tua boca para os outros ouvir, eu tô conseguindo. Assim, os empiristas, os racionalistas acreditavam que conceitos como causalidade, vamos restringir a causalidade porque é um exemplo mais clássico, que a causalidade estava no mundo, que a relação de causalidade estava nos objetos, né? Os empiristas, principalmente o Hume, eles vão olhar assim para objetos e ver que não tem nenhuma relação causal nos objetos. Por exemplo, vamos supor que tu pega uma situação. Se o De Rossi chuta uma bola, a bola vai para frente. Se tu analisar o conceito do De Rossi, ou a possibilidade do De Rossi, se alguém falar em De Rossi, tu não vai conseguir deduzir disso que o De Rossi chutou uma bola. Ou se tu olhar a bola em movimento, sem saber o que colocá-la em movimento, tu não vai conseguir dizer, por exemplo, foi o De Rossi. O que o Hume quer dizer assim, os objetos que a gente percebe, eles não têm nada de causalidade. É a gente que coloca essas coisas por meio do hábito nos objetos. Tipo, não tem uma relação causal no mundo. A relação causal ela é acrescentada pelo sujeito cognoscente na relação. Por exemplo, vamos supor de novo aquela relação. Tu tem um objeto do conhecimento e o sujeito que conhece esse objeto. Uma pessoa em específico vê dois eventos subsequentes acontecendo e pensa, o primeiro é causa do segundo. Essa relação que ela está colocando de causa, ela não está no mundo. Ela é uma relação que a pessoa está acrescentando. O Hume diz que ela acrescenta essa relação ao mundo por um hábito, assim, por uma repetição dessa experiência. Os racionalistas, eles já acham que a causalidade é uma regra do mundo. Por isso que eles falam em princípio de causalidade, princípio de razão suficiente, princípio de contradição, porque eles acreditam que isso é um princípio da realidade. Os empiristas, e depois o Kant vai, considerando a crítica empirista, vai pensar assim, calma lá, e se nós pensar que esses princípios não são coisas do mundo, mas princípios da razão que a gente impõe ao mundo, são as formas que a gente usa para ler o mundo. Por exemplo, a gente não diz que tem causalidade no mundo, mas a gente interpreta os eventos do mundo como se fossem relações causais. Seria nesse sentido que a gente poderia distinguir a posição racionalista e empiristas. Os racionalistas, de certa forma, eles acreditavam que o conhecimento metafísico estava no mundo, e por isso que era um conhecimento, ele era acessível a todos. Qualquer ser racional que tivesse acesso à essência das coisas teria esse conhecimento. Os empiristas vão relativizar isso? Calma aí. A gente sabe que se a relação de causalidade não é uma relação das coisas, outros seres que pensam, vamos supor, alguns alienígenas, que não interpretam as coisas em termos de causalidade, não vão ver causalidade numa sequência temporal de dois eventos, por exemplo. Então, é como se os racionalistas fossem com muita sede ao pote e acabassem se equivocando por isso, enquanto os empiristas tentam frear um pouco essa pretensão da metafísica de derivar conhecimentos metafísicos, senão daqui a pouco está derivando um monte de coisa assim que tu não tem como mostrar, né? Que, por exemplo, que os anjos gostam mais do Gabriel do que da Karen, por exemplo. Tipo, se tu achar que tu pode acessar a essência das coisas, tu vai acabar derivando teses desse tipo em algum momento. Desculpa o exemplo, gente. Assim, a discussão é complicada, assim, e eu espero que eu consiga apresentar isso para vocês, né? Mas se ficar dúvidas, eu posso também explicar de novo. Tá ok? Isso, Giovanni, bem colocado. Muito obrigado. Acho que todo mundo consegue ler, né? Mas eu vou repetir igual que o Giovanni escreveu só para reforçar. Giovanni colocou aqui em síntese, para os racionalistas, a causalidade é um fenômeno real, ontológico, que independe dos seres racionais, por exemplo. Enquanto para os empiristas, mais especificamente o Hume, é um fenômeno psicológico, ou seja, a coisa como a causalidade é um fenômeno psicológico, depende da mente humana para que nós tenhamos uma relação tal com a causalidade. Acho que dá para colocar assim. Tá ok por enquanto, Dani? Tá, beleza. Agora aqui, só eu vou retomar essa distinção aqui, relação de ideias e verdades metafísicas, porque ela é importante para entender o que o Kant está tentando, do que o Kant está tratando na crítica da razão pura.
Nesse slide aqui, no próximo, eu dou exemplos. Relações de ideias. Exemplos. Todo círculo possui uma distância constante entre seu centro e qualquer ponto de sua circunferência. Ou seja, tu tem um ponto, vamos supor que aqui tem um ponto, e tu traça o raio, uma reta aqui. Se tu fazer a circunferência disso aqui ao redor do ponto, todos os pontos que tiver entre o centro e a borda do círculo vão ser equidistantes. Em todo caso que a gente tiver um círculo, ele vai ter uma distância constante entre seu centro e qualquer ponto de sua circunferência. E em qualquer figura em que tiver uma distância constante entre seu centro e qualquer ponto de sua circunferência, vai ser um círculo. Então, vocês podem ver que a mesma coisa do triângulo é uma relação de ideias. Analisando uma ideia, tu consegue derivar outra. E analisando a outra, tu consegue derivar essa primeira. Por isso que a gente chama isso de relação de ideias. A gente está analisando, guarde esse termo, análise. Analisando um termo, a gente consegue derivar ou explicitar, tornar explícito o que já está implícito nesse conceito. Outro exemplo aqui que é um pouco mais complicado, depois mais para frente eu vou mostrar por quê, né? Não nessa aula, mas eu vou mostrar. 2 mais 2 são 4. Também é uma relação de ideias. 2 mais 2 não tem como não ser 4. Então, em todos os casos em que tiver 2 mais 2, vai ser 4. Não dá para dizer que sempre 4 mais 4 vai ser 2 mais 2, pode ser 3 mais 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1, mas a questão é que as unidades somadas aqui vão ser sempre 4. E sempre que tu tiver o 4, tu pode dizer que tu tem a soma de determinadas unidades que juntas dão 4. Então, aqui, digamos, tu tem 2 mais 2, mas tu tem como se fosse 1 mais 1 mais 1 mais 1, só abreviado, assim. Então, de certa forma, não tem como 2 mais 2 ser outro resultado que não seja 4. Essa é a moral da história aqui. Porém, com verdades metafísicas, é um pouco mais cabeludo. Vou pegar uns exemplos aqui de coisas que, para os metafísicos, era considerado como ponto pacífico, que eram verdades universais necessárias e, inclusive, importantes para coisas como teologia e tudo mais. Esse pessoal acreditava realmente nisso. A alma, deixa eu grifar aqui, a alma é uma unidade que subsiste mesmo após a morte do corpo. Essa é a tese do Descartes. E muitas filosofias foram derivadas disso. Porque o Descartes, fazendo aquele processo de análise, ele descobriu que a única coisa que ele consegue pensar como substância, abstraindo de todas as coisas exteriores, é a existência do eu penso. Então ele conclui, há uma unidade que subsiste mesmo após a morte do corpo, ou melhor, independente. Por isso que ele, por exemplo, chega à tese em que existem a substância pensante e a substância extensa, que seria o mundo corpóreo. Só que a gente não percebe a alma, a gente só percebe o mundo corpóreo. Essa tese que ele deriva aqui é uma verdade metafísica, que vai ser atacada pelos empiristas, por exemplo. Outra tese metafísica. Deixa eu tirar aqui. Todos são livres, logo, todos são responsáveis por suas ações. Como vocês podem ver, isso aqui é um juízo hipotético. Se for o caso que todos são livres, então todos são responsáveis por suas ações. Era para ter ações aqui, mas acho que os sonhos não foi. Enfim, é isso que deveria estar escrito aqui. Só que o que está em jogo aqui é se todos são livres, porque a gente está pressupondo o conceito de liberdade. Os materialistas, por exemplo, Hobbes e outros filósofos, vão dizer, calma lá, a gente não é tão livre assim. A gente é determinado pelas nossas paixões e a nossa ação, ela é... e a nossa ação, logo, ela é... Peraí, calma, deixa eu ver como é que eu coloco. Nós somos determinados pelas nossas paixões, então a liberdade da nossa ação consiste em fazer o que a gente quer e não querer fazer. Então vamos supor que alguém queira, por exemplo, bater em alguém. Essa pessoa está com muita vontade de fazer isso. Você não tem nada impedindo ela de fazer isso, ela vai fazer isso. Só que como é que tu responsabiliza uma pessoa por algo que ela não escolheu fazer? Esse é o problema do determinismo, por exemplo. Se tudo está determinado, cadê a liberdade? Deixa eu só ver o que o Marcelo escreveu. Dá para dizer que na filosofia do Descartes, Spinoza e Leibniz, ela aparece assim, se a alma é algo simples, logo não pode ser decomposta, por isso ela é eterna.
depois do Kant, o Kant inclusive ataca essa tese, né, que a alma é simples. Ele ataca a tese de que a alma é uma substância, que a alma é uma unidade, que a alma é simples e que a alma existe. Essas são as 4 teses que ele ataca nos paralogismos. Nós não vamos ver isso, mas se alguém quiser alguma indicação de leitura sobre isso, eu tenho para vocês. Enfim. Todo mundo... Bom, isso aqui é um pouco mais complicado, mas a questão é, a gente não tem muita certeza sobre o que seria a liberdade, né, para falar que todos são livres, por exemplo. Pois é, Dani, o Kant é cristão, mas ele é de uma vertente do cristianismo que acho que é o quietismo ou pietismo, Giovanni, eu não lembro agora. Que me parece que ele é meio fideísta, no sentido de que a razão ela não dá conta de explicar coisas como a fé. E tanto que a crítica da razão pura ela é uma limitação do conhecimento. Tem coisas, por exemplo, que a razão pode conhecer, mas tem coisas que está além dos limites da razão determinar se existe ou não. É nesse espaço que a fé se insere, mas a fé não trata de conhecimento, por exemplo. Então, o Kant consegue defender o racionalismo dele e ser cristão ao mesmo tempo, porque a fé não é uma questão racional, é aquilo que extrapola os limites da razão, de certa forma. Eu acho que daria para colocar assim, eu não estudo muito de filosofia da religião do Kant, mas o Kant é um grande crítico de teses do cristianismo, mas ele não dá para dizer que ele não foi cristão. Enfim, uma terceira verdade metafísica: Deus é a causa do mundo. Essa também é clássica, né? Tipo, a gente ouve toda vez que a gente conversa com alguém sobre o sentido da vida, alguém vai jogar essa, né? Que Deus é a razão de tudo existir, tudo existe porque Deus quer, enfim. Mas essa é uma tese complexa, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o universo existe, mas determinar que Deus é a causa dele é um pouco mais complexo, porque a gente pode imaginar que o universo exista sem nenhuma causa. Pelo menos é isso que o Hume e os empiristas estão querendo dizer. Do fato de que, por exemplo, tudo tem uma causa, a gente não pode, por exemplo, inferir que algo é causa de tudo. Vamos pegar a tese: tudo tem uma causa. Tem um evento que acontece, por exemplo, eu dou aula para vocês via EAD. Qual é a causa disso? A causa disso é que as aulas foram suspensas pela universidade. Tá, mas qual é a causa das aulas terem sido suspensas pelo reitor pela universidade? A pandemia de coronavírus. Tá, mas qual é a causa da pandemia de coronavírus? E assim por diante. A gente consegue retroceder ao infinito. E para cada acontecimento que a gente analisa, a gente encontra uma causa. Então a gente pode ter que seja verdadeiro, que tudo tem uma causa. Mas a gente não pode deduzir Deus é a causa de tudo. A não ser que Deus também tenha alguma causa, mas daí a gente não resolve o problema que a gente está querendo resolver, que é encontrar qual é a causa definitiva do universo, né? Calma aí. Não poderia ser assim, Vanderlei. Por quê? Porque o problema é o mesmo. Tu pode colocar qualquer coisa aqui, tipo, Deus é a causa de tudo, o universo é a causa de tudo, e ainda assim permaneceria complicado se uma coisa em específica, vamos supor o universo como um todo, pode ser causa de si mesmo, por exemplo. Porque a gente está dizendo assim, tudo tem uma causa e cada coisa que eu coloquei agora, ela não é causa de si mesmo, né? Por exemplo, eu não sou causa do fato de eu estar dando aula EAD para vocês agora. Tem algum outro motivo que está me levando a isso. Dizer que o universo é causa de tudo ou causa de si mesmo é dizer que o universo se autoproduz. É uma tese que filosoficamente constitui um círculo vicioso, né? E de fato não explica nada. Um exemplo clássico de círculo vicioso é com a Bíblia. Por exemplo, tu pergunta, como tu sabe que Deus existe? Daí alguém pode responder, Deus existe porque está escrito na Bíblia. E tu pode perguntar, tá, mas e como tu sabe que o que está escrito na Bíblia é verdade? Daí a pessoa pode responder, porque Deus escreveu. Tipo, tu não explica, usando uma coisa para explicar a si mesma, tu não explica ela no final das contas. Então, tu deduzir que o universo pode ser causa de si mesmo, é tu deduzir que o universo explica a si mesmo. Tu pode até defender isso, mas é difícil, tu pode até afirmar isso, mas é difícil defender essa tese ou mostrar que ela é mais verdadeira, por exemplo, do que o universo não tem uma causa. A gente não consegue determinar qual seria a causa do universo, ou mesmo se ele tem uma causa. Por isso que essa tese aqui, junto com essas outras teses metafísicas, elas são atacadas pelos empiristas, que têm
dificuldades. Deixa eu ver. O Marcelo colocou: se as causas forem infinitas, o agora não pode ter chegado, pois seria cruzar o infinito. Isso depende do modo como tu considera o tempo, inclusive, Marcelo. Teria que, inclusive, tu pressupor que nada vem do nada. E essa também é uma tese, digamos, metafísica. Porque tu dizer que nada vem do nada é a mesma coisa que tu dizer tudo tem uma razão. Dizer que tudo tem uma razão, se tu não quer parar num regresso ao infinito, tem que afirmar que algo é causa de tudo. Então, a única forma de tu defender que tudo tem uma razão é tu encontrar algo que explique tudo e a si mesmo, ao mesmo tempo. Porque não basta explicar, por exemplo, vamos supor que Deus seja algo que explica a sua própria existência, mas ele não explica a existência do universo. Então, nós não saímos do lugar. Mas por isso que tem que explicar a si mesmo e ao universo. Mas, enfim, eu não vou aprofundar muito nisso, porque senão vai muita discussão. O importante é para você saber que essas todas são teses que são constituem verdades metafísicas. Como vocês podem ver, elas são bem diferentes dessas e aqui, por exemplo, que são relação de ideias. Vocês veem que tratar dessas aqui é bem mais complicado. E é justamente nesse ponto que racionalistas e empiristas divergem. Racionalistas consideram que isso é conhecimento metafísico. Dá para dizer que sim, Dani, só que nem eu disse, elas seguem certo critério. Elas têm que ser necessárias, ou seja, ser o oposto é impossível. Nós temos que poder conhecê-las pelo intelecto. Elas têm que permitir universalização e têm que se referir a objetos para ser uma verdade metafísica. Ou seja, se ela não tiver consistência lógica, se uma verdade metafísica for contraditória, ela não pode ser uma verdade metafísica. Aí que tá. Acho que na próxima aula ou na outra, vou falar o que poderia ser um objeto. Porque, assim, o giro copernicano que eu estou tentando mostrar consiste justamente em ver que, analisando só o objeto, nós temos problemas. Então, nós temos que mudar o ponto de vista. Eu acho que eu logo vou chegar no giro copernicano dessa questão, eu vou voltar ela, ok, Dani? Tá. Aqui, então, o problema básico da disputa entre racionalismo e empirismo. Lá no começo, eu falei que nós temos essa relação epistêmica, que é uma relação de conhecimento. Nós temos o sujeito de um lado e o objeto do outro. O que está em questão é o objeto. O sujeito só tem que conhecer a essência desse objeto para ter conhecimento metafísico. O que o Kant vai dizer é que isso aqui está errado. Ou seja, o método como os racionalistas e empiristas estavam estudando a realidade era errado, porque tu não pode partir de uma teoria do objeto. Isso já estava meio que implícito lá no começo da teoria do conhecimento com o Descartes, com o Locke, mas os racionalistas e empiristas não se tocaram disso, né? Que o método está errado. Tanto que, se vocês leram a introdução, o prefácio da Crítica da Razão Pura, o Kant enfatiza várias vezes que a Crítica da Razão Pura não é um tratado metafísico. Ela não é um sistema metafísico que busca superar os outros sistemas anteriores. Ela é um tratado do método, ou seja, ela quer buscar um método diferente para resolver os problemas metafísicos que foram anteriores ao Kant, no caso, racionalismo versus empirismo. E o Kant enfatiza outra coisa. Nós temos a razão, ela tem que dar conta de resolver todos os problemas que ela cria, seja positivamente, dizendo se algo é uma verdade metafísica ou não, ou dizendo se isso não pode ser uma verdade metafísica ou não. A questão é que temos que decidir isso. E o método, esse método aqui é errado. O método que o Kant propõe é que o objeto ele é secundário. Antes de nós falar da essência do objeto ou do que é o objeto, nós temos que estudar o sujeito. Porque por mais que o objeto seja um objeto para um sujeito, logo a gente recebe esse objeto de alguma forma, o sujeito também apreende esse objeto de uma certa forma. Ou seja, do mesmo jeito que um objeto tem características perceptíveis, o sujeito que conhece tem uma estrutura para receber esse objeto. Nós podemos pensar assim: o objeto é a água, o sujeito é o copo.
se o copo não tiver uma estrutura cilindriforme com um fundo que não vaze água, tu pode derramar água quanto tempo tu quiser que não vai segurar água nesse copo. Ou se não tiver um copo, ou se esse copo não tiver uma forma, for um copo incorpóreo, por exemplo, tu vai derramar água na mesa. Então, o que o Kant quer dizer é que nós temos que analisar o sujeito do conhecimento. Como que o sujeito recebe esse conhecimento, como que ele trabalha esse conhecimento. Qual a estrutura racional da razão que conhece, ou a estrutura racional do sujeito cognoscente. Desse modo, nós temos o que o Kant chama de giro copernicano. Alguém tá interessado em ler isso daqui? Minha voz está um pouco cansada. E vocês participam também. A Karen se candidatou. Fica à vontade, Karen. Beleza. Depois eu te respondo, Vanderlei. Todo mundo me escuta? Dá para ouvir bem? Eu estou escutando. Tá. Ok. Só um pouquinho, Karen, só um pouquinho. Vanderlei, depois eu vou responder essa tua pergunta e eu vou mostrar que não pode ter relativismo na teoria do conhecimento do Kant. Mas depois eu chego nisso. Pode ir, Karen. Tá. Devia pensar que o exemplo da matemática e da física, que por efeito de uma revolução súbita se converteram no que hoje são, seria suficientemente notável para nos levar a meditar na importância da alteração do método que lhes foi tão proveitosa e para, pelo menos nesse ponto, tentar imitá-las, tanto quanto o permite a sua analogia, como conhecimentos racionais, com a metafísica. Até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, porém, todas as tentativas para descobrir a priori, ou a priori, não sei como fala aqui, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. O que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados. Trata-se aqui de uma semelhança com a primeira ideia de Copérnico, não podendo prosseguir na explicação dos movimentos celestes, enquanto admitia que toda a multidão de estrelas se movia em torno do espectador. Tentou, se não daria melhor resultado, fazer antes girar o espectador e deixar os astros imóveis. Obrigado, Karen. Todo mundo conseguiu ouvir bem? Ok, então, tem alguns pontos importantes aqui. Ele fala em alteração do método, que foi importante para coisas como a matemática e a física. Vocês lembram que os exemplos que eu dei antes foram da matemática e da geometria? Para o Kant, o paradigma da matemática é o Euclides, ou da geometria e etc. E da física é o Newton, Isaac Newton. Também o Kepler, dá para dizer de certa forma. Que a inversão do método operada por eles permitiu que essas ciências entrassem essas áreas do conhecimento entrassem no caminho seguro de uma ciência. É a priori, Karen. Tá, eu não quis interromper antes na leitura. Mas, enfim, eu também não vou aprofundar muito agora o que é o a priori. Eu vou falar disso na próxima aula. Porque senão eu acho que vai confundir um pouco vocês. Talvez o Giovanni preferisse apresentar de outra forma, mas eu acabei achando melhor falar sobre isso mais para frente. Essa parte aqui é a mais importante. Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento, deixa eu selecionar, devia regular-se pelos objetos, que foi o que eu apresentei até agora. Porém, todas as tentativas para descobrir a priori, ou seja, por meio da análise de conceitos, algo que tentasse ampliar o nosso conhecimento, se davam mal com esse pressuposto, que é, por exemplo, o que a gente estava falando de racionalismo e empirismo. Um relativizava, que é o empirismo, ele relativizava as coisas a diferentes constituições psicológicas, e a metafísica, ela afirmava teses absurdas, que a gente não tinha como verificar se eram verdadeiras ou falsas. Então, para o Kant, as duas estavam erradas no seu procedimento. Lembrem, o método, procedimento.
Tentemos, pois, uma vez de experimentar se não resolveram melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos devem regular-se pelo nosso conhecimento. O que isso significa? Isso significa o que já estava implícito lá no Descartes. Antes de conhecer os objetos, vamos analisar a faculdade que a gente usa para conhecer esses objetos. Ou seja, antes de analisar o objeto conhecido, vamos estudar o sujeito que conhece esses objetos. Porque conhecendo melhor a nossa faculdade cognitiva ou conhecendo como a gente conhece, nós teríamos um conhecimento mais preciso do objeto. Essa é a premissa básica da teoria do conhecimento, implícita já no Descartes, no Leibniz, no Locke, e que o Kant leva ao extremo. As consequências disso nós vamos vendo mais para frente. E daí aqui embaixo é o giro copernicano, né? Ele literalmente faz uma analogia da inversão que ele está operando com a inversão que o Copérnico operou na astronomia. Tá ok até aqui, gente? O giro copernicano é a inversão do método. Vamos supor, na época do Copérnico, o que estava no centro era a Terra, e tanto o Sol como a Lua quanto os outros astros giravam em torno da Terra. Ó, não podendo explicar, não podendo prosseguir na explicação dos movimentos celestes, enquanto admitia que toda a multidão de estrelas se movia em torno do espectador, ou seja, da Terra, o Copérnico tentou, se não daria melhor, antes fazer girar o espectador e deixar os astros imóveis. Ou seja, Copérnico pensou, bah, não está dando certo desse jeito, então vamos mudar o método e fazer a Terra girar em torno do Sol, junto com os outros planetas. E desse modo o sistema funcionou melhor, ele conseguiu eliminar as contradições que tinha no sistema anterior. O Kant também reconhece certos problemas no método anterior a ele, que buscava uma teoria da realidade baseando-se numa teoria do objeto. Ele, peraí, calma, talvez o problema não seja com o empirismo, o racionalismo, mas o método que os dois estão empregando. Dessa forma, eles podem continuar a disputa indefinidamente e nunca iam chegar numa solução. A única saída, sugere o Kant, é modificar o método. Nós deixar o objeto totalmente de lado e antes de estudar o objeto, estudar o sujeito. E daí é isso que eu vou desenvolver daqui em diante. Daqui em diante eu vou falar do giro copernicano. Vou explicar melhor o que seria uma teoria do sujeito. Pode ser? Bom, eu vou avançar. Caso a Giovanni queira fazer alguma pontuação, sinta-se à vontade também, que sou novato nisso aqui. Então, nós temos uma relação diferente do que aquela que nós vimos. Tá, peraí. Pode falar, Giovanni. Oi, todo mundo está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Deixa eu tirar um negócio aqui. Não, eu só ia lembrar de uma coisa, Deros, que eu sei que tu sabe, mas que é o seguinte. O Wolff o Wolff fazia uma diferença, o Christian Wolff, né, que é um filósofo racionalista, mais ou menos contemporâneo do Leibniz, né? Ele fazia uma diferença entre metafísica especial e metafísica geral, né? A metafísica geral, que é aquilo que a gente chama de ontologia, poderia ser, né? Tratava do ser enquanto ser. Seria a metafísica do Aristóteles lá, uma parte dela, né? Que busca a substância e tal, a essência, as categorias e tal. E a outra metafísica especial que trata daquilo que fica mais claro entender como metafísica, né? Que busca conhecer Deus, alma e o mundo, né? Ou seja, busca conhecer seres que são metafísicos por excelência, né? Eu queria só ressaltar um aspecto, né, nisso que tu falou, que é o seguinte: a crítica do Hume, ela foca em todos esses aspectos, né? Mas eu queria ressaltar em relação à ontologia, ou seja, a metafísica geral, porque tem um pressuposto no racionalismo, na metafísica racionalista, e isso varia de autor para autor, mas é a ideia de que, de alguma forma, se eu conhecer o ser, eu posso, analisando o ser,
entender o que é possível que aconteça com ele. E é aí que entra a questão da causalidade. Então, se eu conhecer o que é se eu conhecer a essência de uma placa de mármore, voltando ao exemplo que o Hume usa nas investigações sobre o entendimento humano, né? Então, se eu conhecer a essência da placa de mármore, eu posso, pelo método de análise, saber que tipo de relações causais ela pode ter com o mundo, né? Uhum. Então, a crítica do Hume, ela vai se dirigir às verdades metafísicas, só que o detalhe é que essas verdades metafísicas eram o alicerce da física racionalista, porque o pressuposto é que as teses físicas, as teses desenvolvidas pela física, pela ciência, elas, num certo momento, elas chegariam num status de verdades metafísicas, né? Você conseguiria conhecer a essência das coisas, e aí, quando um físico fala, ele estaria falando dedutivamente, ou seja, de alguma forma ele estaria extraindo dessas verdades sobre o ser, né, a, consequências em relação aos fenômenos, né? O que Uhum. o Hume está dizendo é, olha, as relações causais são relações psicológicas. Por mais que você analise o que significa uma placa de mármore, você nunca vai saber que tipo de relação causal ela tem com o mundo, até que você não tenha experienciado isso, né? Através do Uhum. sentido. Então, a consequência é o relativismo, como alguém colocou, né? Mas a consequência do Hume, né? Sim. E, e isso é importante dizer pelo seguinte: o Kant ele está dizendo, ó, com a Revolução Copernicana, o giro copernicano, o Kant está dizendo, olha, o Hume tem razão. Realmente, a gente não tem como buscar nos objetos não tem como tu descobrir a essência dos objetos e aí derivar dessa essência, o conhecimento sobre, por exemplo, relações causais. Uhum. Esse tipo de coisa tem que ser buscado no sujeito. Só que a questão toda que o De Rossi vai explicar na sequência é que o Kant vai entender o sujeito de uma outra forma, né? Não é um sujeito tipo a minha psicologia, a cabeça da Giovanni, a cabeça da Dani. Porque se a gente considerar que cada pessoa percebe o mundo de forma diferente, nós realmente caímos num relativismo, Dani. Mas mas ela é psicológica porque a gente está considerando a mente do De Rossi, a mente do Giovanni, dizendo que se a minha a constituição física do meu cérebro é diferente da tua, nós vamos ter concepções diferentes de causalidade, por exemplo. Por isso que a gente cai numa espécie de relativismo ou, no máximo, uma generalização para o Hume, mas não dá para falar em termos de universalidade, por exemplo. Isso, só respondendo a Dani, aí é isso, né? A gente chama de psicológico porque depende da relação de um sujeito com o mundo que é baseada no hábito, né? É uma questão de uma crença que ele tem, né? Por isso que se chama uma autoridade que é psicológica, né? Ah, Só respondi a Karen aqui agora, que ela perguntou quem defende a posição oposta do Hume. Eu falei que os racionalistas em geral, que nem o Leibniz, o Descartes e o Spinoza. É nesse sentido que os racionalistas e empiristas se opõem, na minha opinião. Se os fenômenos que a gente descreve como racionais, eles são fenômenos ontológicos, se são fenômenos psicológicos. isso, então só para dar uma dica, né? Para o que você vai fazer em seguida, é dizer o seguinte, ó, a jogada do Kant é dar um passo atrás para dar dois para frente, digamos assim. O Leibniz tem uma frase para isso, que às vezes temos que recuar para saltar melhor. É isso aí. Kant é o
racionalista, ele tem toda a formação racionalista e ele tem essa pretensão metafísica, digamos assim, essa pretensão na metafísica tradicional de dar um fundamento universal e necessário ao conhecimento humano em termos gerais, abarcando tanto as ciências empíricas, como a física, a biologia, etc., quanto a metafísica mesmo, né? Só que, para isso, quer dizer, ele não tem como responder ao Hume dizendo que ele descobriu o objeto de uma outra maneira, né? Ele vai ter que dizer, olha, de fato, a fonte dessas coisas, como a causalidade, é o sujeito. Só que o sujeito é de um outro tipo, não daquilo que o Hume está dizendo. E por isso o giro copernicano é fundamental, porque ele vai dizer, né, o Kant vai dizer, olha, vamos estudar o sujeito, então. O ponto de partida não vai ser o objeto, né, mas sim o próprio sujeito. Só que estudando o sujeito do jeito que eu vou fazer, nós vamos encontrar verdades universais e necessárias. Né? A gente chega no objeto, né? Chegaria, no caso. Exatamente. Ou pelo claro, menos é isso que você quer. Objeto constituído pelo sujeito, né? E aí Isso. tem todas aquelas consequências. Mas beleza, era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Não, obrigado, Giovanni. Complementou bem o que eu deixei um pouco vago antes que... Bem, Marcos. Oi. Tem. Perdeu um pouquinho, mas está gravado aí. Depois você pode ver um pouco da fala do Giovanni. Posso continuar, pessoal? Agora, eu acho que vai um pouco mais rápido agora, porque esses preâmbulos aí para entender o Kant eu acho que são importantes. Enfim. Então, na relação epistêmica, como nós vimos no começo dos slides, nós tínhamos uma teoria do objeto. O que o Kant mostra é que se a gente vai estudar o sujeito, a gente precisaria de uma teoria do sujeito. Aqui entra um ponto que o Giovanni colocou e que eu também tinha previsto nos slides, que é importantíssimo, que é que quando a gente fala de uma teoria do sujeito, nós não estamos mais falando de conhecimento de objetos físicos, que nem lá no começo, e conhecimento de objetos metafísicos. Quando a gente está falando de uma teoria do sujeito, o que está em jogo... sim? Isso que tu está mostrando a partir de agora é a teoria do Kant, né? Esse slide anterior também. É a proposta do Kant para resolver os problemas da metafísica. Daqui em diante é o que a gente tem como consequência do giro copernicano. Ok? Beleza. Tá bem. Então, como eu falei, o Kant disse que se a gente vai partir do sujeito para tentar estabelecer as condições sobre as quais a gente pode conhecer um objeto, nós precisamos de uma teoria do sujeito. Em contraposição a uma teoria do objeto, uma teoria do sujeito não foca em conhecimentos de objetos metafísicos e conhecimentos de objetos não físicos. Físicos e metafísicos, no caso. O que importa é como conhecemos objetos físicos e como conhecemos objetos metafísicos. O que está em questão é o como conhecemos aqui na teoria do sujeito. Então, o Kant vai fazer uma distinção importante, que é, na teoria do sujeito, o que está em jogo não é o sujeito qualquer, tipo o sujeito do amor por uma outra pessoa. Na teoria do conhecimento, quando a gente está falando de conhecimento, uma relação epistêmica, e a gente fala de uma teoria do sujeito, a gente está falando de uma teoria do sujeito do conhecimento. Isso aqui é importante para delimitar a discussão da subjetividade ao conhecimento. Isso também vai aparecer depois, eu acho, quando o Giovanni apresentar a parte dele, que nós não estamos falando de uma teoria da subjetividade em geral, é uma teoria da subjetividade vinculada à teoria do conhecimento, ou a pressupostos epistemológicos. Por isso que a teoria do sujeito do Kant é uma teoria do sujeito do conhecimento. É o sujeito do conhecimento que está em jogo aqui. O sujeito do conhecimento pode ser de dois tipos, e é aquilo que o Giovanni ia falar. Pode ser um sujeito particular, que pode ser eu, você, o Giovanni ou a Beyoncé. Esse sujeito é o sujeito empírico. Por quê? Porque a constituição física ou corporal minha é diferente da do Giovanni, da Vanderleia, da Beyoncé, por exemplo. Se o conhecimento dependesse disso aqui, ele variaria de sujeito para sujeito.
Porém, o que o Kant está tratando é o sujeito universal. O que seria esse sujeito universal? Seria aquilo que eu, você, o Giovanni e a Beyoncé temos em comum. Ou seja, se nós abstrair das diferenças que cada pessoa tem e segurar só o que elas têm em comum, o Kant diria que chegaria ao conceito do sujeito transcendental, ou sujeito universal, que daria para dizer que é a mesma coisa, pelo menos por enquanto. O que seria esse sujeito transcendental? Ele não seria eu, não seria a minha constituição física, não seria o cérebro do Giovanni, não seria o cérebro de alguém específico. Ele seria aquilo que toda a estrutura, toda a razão ou toda a mente tem em comum. Para Kant, o sujeito transcendental é o sujeito considerado em abstrato do empírico. Tipo, a estrutura da minha razão é a mesma estrutura da razão da Vanderlei, a mesma estrutura da razão do Marcos. E isso é importante no iluminismo, porque se todos os seres racionais têm razão e a razão de todos é igual, todos podem conhecer as mesmas coisas. Então a gente não poderia, por exemplo, dizer que tem um ser humano que não pode conhecer. O próprio objetivo da educação não faz sentido se a gente não pensar que todo sujeito pode conhecer. Isso, Dani, o imperativo categórico também está envolvido nisso, que é essa universalidade, o que vale para uma estrutura racional tem que valer para todas. Essa estrutura racional que todos possuem, é o que vale para todos, é o sujeito transcendental. Transcendental no Kant tem um significado muito específico, que é aquilo que tu tem que pressupor como condição de possibilidade da experiência. Por isso que eu disse, a gente está falando do sujeito do conhecimento. Então, quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de experiência com objetos. Experiência com objetos envolve conhecimento de objetos da experiência com objetos. Logo, o sujeito transcendental é a estrutura racional que toda experiência que um sujeito com objetos tem está pressuposta nesse sujeito para conhecer o objeto. Por isso que ela é transcendental. Tu tem que pressupor essa estrutura, porque senão a própria experiência não seria possível. Colocando em termos mais simples, deixa eu voltar uns slides só para mostrar, daria para dizer isso aqui. Toda experiência ou relação epistêmica com objetos pressupõe isso aqui. Toda teoria do conhecimento pressupõe o objeto. Eu vou escrever aqui. É que assim, Dani, vamos supor, tu tem deixa eu pensar assim, Vanderleia tem uma experiência com objetos, por exemplo, ela viu um carro bater no outro. Tu poderia dizer assim, ok, eu não tenho só o objeto, eu tenho a Vanderleia também que está percebendo isso. Mas a Vanderleia é isso aqui, é um sujeito empírico. Então, vamos supor assim, que no conhecimento da Vanderleia pode estar pressuposto a Vanderleia, mas não no conhecimento em geral. Pro conhecimento em geral, qualquer pessoa que estivesse no lugar da Vanderleia teria que ter a mesma condição racional para perceber, por exemplo, a batida do carro. Se nós pegar e dizer que, por exemplo, a Vanderleia, a Dani, a Karen, o Derossi e o Giovanni, todos têm a mesma estrutura racional, nós podemos dizer que, independentemente de quem tivesse essa batida, iria perceber ela da mesma forma. Todos iriam interpretar como uma batida de carro, por exemplo. E daí dá para dizer que o sujeito, no caso ali, o sujeito que está em jogo nessa experiência com objetos, não é a Vanderleia, não é o Derossi. É um sujeito que é comum a todos, ele é universal. Mas como ele é universal, ele também é abstrato. O sujeito empírico também daria para dizer que é concreto. O Derossi é um sujeito concreto, empírico. O Giovanni é um sujeito concreto, empírico. A razão do Derossi considerada no caráter universal é um abstrato, é um conceito. Só que é um conceito que o Kant diz que a gente tem que pressupor para que a minha experiência, sendo a mesma experiência que a tua, possa ser um conhecimento para nós dois e não só para mim. Não sei se ficou mais claro isso agora. O Kant diz que transcendental é mais não vou escrever.
O Kant diz que transcendental é mais o método como a gente o modo como a gente conhece os objetos do que o próprio objeto. Então, o que a gente tem que pressupor em todo o conhecimento de objetos é a nossa razão, por exemplo. É a razão que conhece, mas não a razão do De Rossi, a razão da Vanderleia. É o que é comum a elas, que é a estrutura racional. Ok, essa parte é difícil mesmo. Ela, inclusive, suscitou bastante polêmica na época do Kant. Ele teve que frisar esse ponto várias vezes. Mas, enfim, dá para pensar assim. O De Rossi é um conteúdo específico da razão. O sujeito transcendental é a forma dessa razão, é a forma do pensamento. Dá para dizer assim, o sujeito transcendental é a forma do pensamento. E a forma do pensamento, sendo comum a todos, é universal. Então, para o Kant, o que está em jogo não é esse sujeito empírico. Não é o que o Hume dizia que, por exemplo, estava em jogo. É esse sujeito transcendental. Por quê? Porque sendo universal, ou seja, todas as pessoas tendo a mesma estrutura cognitiva, todas as pessoas têm que ter acesso ao mesmo tipo de conhecimento. Se um unicórnio é um objeto possível para mim, tem que ser um objeto possível para todo mundo que pensa que nem eu, por exemplo. Se um quadrado um quadrado de 3 lados é um objeto impossível para mim, ele tem que ser um objeto impossível para todo mundo que tem uma estrutura racional. Então, quando a gente fala de sujeito do conhecimento, ele está falando desse sujeito aqui. E essa é a sacada do Kant contra o Hume, contra o psicologismo e contra o relativismo em geral. Que se tu tem uma estrutura racional que é universal e tem princípios próprios, que seria essa estrutura dela, tu consegue falar alguma coisa sobre ela, e não em caráter relativo, mas em caráter universal. E daí tu tem teses metafísicas, de novo. Só que daí, de novo, aquela diferença que eu falei antes. O Kant, ele como é que eu vou dizer, ele anula o conhecimento metafísico para dar abertura a peraí, deixa eu escrever aqui. A metafísica do conhecimento. Isso aí, daria para dizer assim. Quando o Kant diz que não é possível conhecimento metafísico, é aquele conhecimento metafísico no sentido que nós estávamos falando antes, de verdades metafísicas. Porém, o que o Kant está fazendo aqui, uma teoria do sujeito transcendental, também é uma espécie de metafísica, mas não é mais uma metafísica do objeto. E também não é um conhecimento metafísico, mas é uma metafísica em cima da própria faculdade de conhecimento. Como todos os sujeitos racionais têm acesso à sua própria razão, segundo o Kant, esse conhecimento metafísico é mais possível de ser empreendido do que essa metafísica do conhecimento é mais fácil de ser acessado do que um conhecimento metafísico. Porque na relação sujeito-objeto, a essência do objeto, nós não sabemos se ela é acessível a nós, mas nós podemos tentar acessar a nossa própria razão, porque, de certa forma, nossa razão está sempre acessível a nós, segundo Kant. Ele não teria uma teoria do inconsciente, por exemplo, que nem o Freud. É até anacrônico pensar isso no racionalismo, né? Que a razão não dá conta de tudo. Para Kant, a razão tem que pelo menos dar conta de si mesma. Ou seja, ela tem que dar conta de explicar como ela conhece as coisas. E é isso que o Kant faz na crítica da razão pura. Veja só como é que ele chega a isso. O sujeito do conhecimento não é um sujeito empírico, ele é um sujeito universal ou transcendental do conhecimento. Ou seja, ele é um sujeito que é com sujeitos racionais. Sim, Dani, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Só fala um pouco mais perto do microfone ou mais alto. Tá. Assim, ó, eu quero saber se esse conceito ali, o conhecimento metafísico, metafísica do conhecimento, né? Agora, vocês estão escutando? Só pra ver. Sim. Mas tá baixinho. Usar essas coisas, daí não conta. Ou pelo menos eu tenho que responder de alguma forma a essas coisas. Eu também não tô escutando direito, Dani. Tu pode repetir, por favor?
Desculpa, Mota, gente. Ah, Motocante. Tá, vou esperar a Dani escrever. Au. Esse fone tá me machucando. Então, Dani, é justamente isso que o Kant vai abordar na crítica da razão pura. Primeiro, nós temos que, quando a gente analisa o sujeito, eu vou chegar nisso mais para frente, só vou adiantar um pouco, mas eu vou explicar melhor depois. Quando a gente fala, antes de conhecer os objetos, a gente tem que conhecer o sujeito que conhece os objetos. Estudando como o sujeito conhece os objetos, a gente consegue também delimitar, isso é uma expressão importante no Kant, sobre que condições algo pode ser um objeto. A conclusão do Kant, na crítica da razão pura, é que não existem objetos metafísicos. O que a gente tem são ideias que extrapolam todos os limites da experiência possível, como, por exemplo, a ideia de uma causa incausada. E o que a gente não consegue é encontrar um objeto correspondente a uma causa incausada. Só um pouquinho, eu vou fechar a janela porque fica passando muito carro essa hora. Então, de certa forma, o Kant tem uma teoria dos objetos, mas é uma teoria de objetos refinada, assim. Algumas coisas podem ser objeto para nós, mas outras não podem. E que a crítica da razão pura vai tentar delimitar isso, porque uma vez que tu delimita o que é um objeto possível e o que não é um objeto possível, tu diz se a metafísica é possível ou não como ciência. Por isso que o nome do resumo da crítica da razão pura, que o Kant publicou depois para quem não entendeu ela, é Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. O que fica implícito no prefácio da crítica da razão pura é como a gente poderia levar a metafísica ao caminho seguro de uma ciência. O primeiro passo para isso, segundo Kant, é delimitar sob que condições, por exemplo, algo pode ser objeto ou não do conhecimento. Porque o que está muito vago na disputa racionalismo-metafísico, racionalismo e empirismo, é se, por exemplo, a alma pode ser um objeto da experiência. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas baseados numa teoria do objeto. O Kant quer fazer uma teoria do sujeito do conhecimento para determinar antes se essas coisas podem ser objeto ou não. A conclusão dele é negativa, mas isso acho que nós vamos chegar mais para frente. Posso tocar? Beleza. Então, quando a gente fala do sujeito do conhecimento, como a gente viu, a gente não está falando do sujeito empírico ou concreto, a gente está falando daquilo que é comum a todos os sujeitos do conhecimento, que é esse sujeito transcendental do conhecimento, ou o sujeito universal do conhecimento. Tu tem alguma pergunta, Derek, ou você está querendo me zoar mesmo? Tá bom. Ok. Tá, beleza. Então, se o que a gente está falando é o sujeito universal ou transcendental do conhecimento, para o Kant, o que está em jogo nisso aqui e nisso aqui é as condições sob as quais todo sujeito racional adquire conhecimento de objetos. Então, o que não está em jogo como eu, Derossi, conheço os objetos, ou como a Dani, por exemplo. O que está em jogo é como a nossa estrutura racional, comum a todos os seres humanos, conhece os objetos. Porque se eu digo aqui, por exemplo, que um copo é um objeto para mim, ele também tem que ser, de certa forma, um objeto para vocês. Para vocês também poder saber, por exemplo, se o copo que eu tenho na mão é de vidro ou de plástico. Então, tem que ser comum. Então, o que o Kant está investigando na crítica da razão pura é as condições sob as quais todo sujeito racional adquire conhecimento de objetos. Quando a gente fala sobre condições sob as quais todo sujeito racional adquire conhecimento de objetos, deixa eu ver o comentário aqui.
Tá, o Giovanni comentou alguma coisa. Eu vou ler o que ele comentou, mas acho que todos estão lendo. O Giovanni comentou que, para não cair no relativismo, ou seja, o que tem na cabeça de todo mundo antes de qualquer experiência, para que a gente consiga... tentei ler sem... isso. É aquilo que tem na cabeça de todo mundo antes do... antes da... Seria o a priori da experiência do caso. É os instrumentos com os quais a gente vai para conhecer, assim, a forma. Eu já vou falar um pouco mais sobre essa coisa de forma e conteúdo do conhecimento. Vamos supor, a experiência, os objetos são o conteúdo do conhecimento. O Leibniz tem uma frase que é muito boa nesse sentido, que o Locke diz assim: nada é no intelecto antes de ter sido na percepção. Ou seja, tudo que nos é objeto passou antes pela experiência. Tudo que é objeto da percepção. Ou melhor, tudo que é objeto do intelecto foi antes objeto da percepção. Deu Leibniz respondendo ao Locke, acrescenta o seguinte: ok, nós podemos dizer que isso é verdadeiro, menos o intelecto. Ou seja, tudo que é no intelecto foi antes na percepção, menos o intelecto. Porque o intelecto, ou o eu, ele tem que ser pressuposto nessa relação. Junto com o objeto do conhecimento, tem que automaticamente pressupor a estrutura do sujeito que conhece. Então, é aquilo com o qual tu já vai para a experiência. A forma da razão, a forma do conhecimento por parte do sujeito é algo com o qual o sujeito já vai para a experiência. É aquilo que, de certa forma, o sujeito coloca nessa experiência. Como, por exemplo, antes foi o exemplo da causalidade. E como é todo sujeito que tem essa mesma estrutura, é um sujeito transcendental e a priori. O a priori eu vou falar na próxima aula mais aprofundadamente, mas o a priori é aquilo que a gente não extrai da experiência, mas aquilo que a própria razão, por meio de suas próprias estruturas, acrescenta à experiência. A experiência é a posteriori, mas ela pressupõe duas coisas: o objeto do conhecimento e a estrutura racional do sujeito que conhece esse objeto. O Giovanni escreveu aqui: o Kant é contrário à tese da tábula rasa, mente vazia. Ele se pergunta o que há na mente e razão antes da experiência. Nesse sentido, ele é partidário do Leibniz, que também defendia uma coisa parecida, que é diferente do que o Descartes defendia, por exemplo. Mas eu acho que o Kant defendia é que ele era contra a tábula rasa no sentido da forma da razão. O que a razão pode até ser uma tábula rasa ou algo sem conteúdo. Por exemplo, eu não tenho nenhuma experiência específica na minha mente, mas eu tenho a forma da experiência, os princípios com o qual eu vou para essa experiência. O que eu não tenho é o conteúdo dessa experiência, isso eu não posso antecipar. O Locke defendia que nós não tínhamos nem os princípios e nem o conteúdo, ou seja, tanto a forma quanto o conteúdo provém da experiência. O Kant vai dizer, não, ok, o conteúdo da experiência provém da experiência, mas a forma da experiência é o sujeito que fornece para a experiência. Pensar isso em termos de forma e conteúdo ajuda a entender um pouco o Kant. E também fornece uma síntese para o problema que tinha de racionalismo e empirismo. Eu acho que sim, Dani. Acho que dá para pensar... dá para pensar a síntese do Kant, que a partir dessa inversão de método, ele consegue pegar elementos do empirismo que são bons e do racionalismo e deixar de lado aqueles que não são. Não é bem uma síntese de tudo, né? Modificando o método, a gente considera elementos diferentes e abandona elementos que antes não eram importantes. Tanto que tu vai ver muito nos textos do Locke, do Berkeley, do Hume e do Leibniz, por exemplo, a distinção entre ideias simples e ideias compostas, ou ideias primárias e secundárias. O Kant nem fala disso, ele não está nem aí para isso. Porque quando tu inverte o método, alguns problemas que antes eram centrais não têm relevância nenhuma. E outros problemas que antes passavam despercebidos ganham uma relevância muito grande. Então, se tu lê, por exemplo, os textos de teoria do conhecimento do Leibniz, do Locke, do Berkeley e do Hume, tu vai ver uma estrutura de capítulos muito parecida. Daí, quando tu vai ler o Kant, tu vai se chocar, porque é uma coisa completamente diferente, mas que dialoga com os mesmos problemas. Esse tipo de coisa que a inversão de método proporcionou para o Kant. Então, tocando para frente. Caso alguém tenha mais uma pergunta, pode me interromper daí.
aqui, quando a gente fala de condições sob as quais todo sujeito racional adquire conhecimento de objetos, nós temos duas perguntas. A primeira é o que nós conhecemos e a segunda é como conhecemos. O que conhecemos nós já vimos que são os objetos da experiência, mas antes de responder o que conhecemos, nós temos que determinar como que nós conhecemos as coisas. Assim, essa é a pergunta que deve ser respondida primeiro, apesar de ser a segunda, né? E o Kant, a partir disso, se pergunta qual é a extensão, ou seja, até onde vai as nossas faculdades cognitivas e qual é o limite que traça que daqui até aqui nós podemos ir, daqui em diante nós não temos critério nenhum. Quando a gente se faz essa pergunta, qual é a extensão e os limites da nossa faculdade cognitiva, nós chegamos na crítica da razão pura. Se vocês leram os prefácios, vocês podem perceber que o Kant está falando muito disso aqui, qual é a extensão e limite das nossas faculdades cognitivas. Ao passo que na segunda edição, no prefácio da edição B, ele está mais preocupado em tentar corrigir os equívocos das pessoas que interpretaram a primeira edição. Mas isso aqui fica muito claro na crítica. Quais são os limites das nossas faculdades cognitivas, a extensão, até onde ela vai, o que ela torna possível, e os limites, ou seja, o que é impossível para nós determinar se é verdadeiro ou falso, por exemplo. Então, quando a gente fala de crítica da razão pura e estudo do sujeito cognoscente ou do sujeito da experiência, a gente está tentando delimitar quais são as possibilidades e limites desse conhecimento. Ou, como o Kant diz, quais são as condições de possibilidade do conhecimento. Essa é uma palavra-chave no Kant, condições de possibilidade do conhecimento. Vou até escrever aqui para vocês anotar. Dá para escrever um artigo todo só colocando isso aí. Então, quando o Kant trata na crítica da razão pura de como conhecemos, segundo a crítica, respondendo essa pergunta aqui, eu até coloquei um joinha aqui, se nós conseguíssemos responder essa, nós também conseguiríamos responder a outra, o que conhecemos? Ou, colocando em termos mais precisos, sob que condições algo é, para nós, objeto do conhecimento. Por isso que a teoria do conhecimento ela acaba tendo esse desvio para a subjetividade desde Descartes, porque a gente começa, antes de se perguntar como o objeto é, a gente pergunta como conhecemos esse objeto. Conhecendo o modo como a gente conhece as coisas, a gente pode determinar sobre que condições algo pode ser um objeto para nós. E mais, um objeto do conhecimento. As duas perguntas é como conhecemos e o que conhecemos. Essa segunda, depois do refino que o Kant dá para ela, pode ser pensada assim, ou sob que condições algo é para nós objeto. Que quando a gente determina o que pode ser um objeto para nós, nós conseguimos dizer o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Esse é o ponto interessante. Então, a questão que o Kant está aqui perguntando sobre que condições algo é um objeto do conhecimento para nós, aí nós entramos na introdução da crítica da razão pura, que o Kant vai analisar o que mais 5 minutos, Giovanni? De gravação? Ou de teto? Eu vou tentar. Eu tinha planejado até as 10, né? A Vanderleia pediu até as 9h30, mas eu acho que talvez passe um pouquinho. Mas não muito. Agora é bem rápido porque eu vou voltar a esses temas depois. Então. Tá, ok. Acho que eu consigo chegar no final, então. Não vai muito mais longe aqui. Eu vou retomar esses pontos depois igual. Então, quando a gente fala sobre que condições algo pode ser para nós um objeto, a gente está perguntando de que forma algo pode se colocar nessa relação objetiva com nós. E para isso nós temos que dar conta das faculdades cognitivas da razão. A crítica da razão pura dá para dizer que é uma análise da própria faculdade cognitiva que a gente chama de razão pura. Como uma análise ela só explicita o que já está no conceito de razão pura, o que a crítica da razão pura vai tentar fazer é explicitar ou tornar mais claro, trazer à luz, por exemplo, quais são as faculdades cognitivas. Então, nesse sentido, eu vou pegar já uma parte do final da introdução, que
pode ser pensada como as fontes do conhecimento, que é a segunda parte da aula de hoje. O Kant escreve assim: parece-nos, pois, apenas necessário saber, como introdução ou prefácio, que há 2 troncos do conhecimento humano, porventura oriundos de uma raiz comum, mas para nós desconhecida, que são a sensibilidade e o entendimento. Pela primeira são nos dados objetos, mas pela segunda desculpa, mas pela primeira são nos dados objetos, mas pela segunda esses objetos são pensados. Então tem essa diferença. A sensibilidade ou a percepção, ela só nos dá objetos. Ela é como se fosse uma faculdade passiva, ela só recebe. Ela não pensa nada, a percepção. Nesse sentido, Kant traz os empiristas, os racionalistas, e também, de certa forma, os empiristas, não chegava a discordar disso, que é pelo entendimento que a gente pensa as ideias. Isso, Dani, seriam 2 fontes do conhecimento. O Kant vai defender que um tipo de conhecimento provém da primeira e outro tipo de conhecimento provém da segunda. Como tu pode ver, elas são 2 fontes. Depois, quando nós vemos a analítica dos conceitos, o Kant vai mostrar que a sensibilidade nos dá intuições, ou seja, ela nos dá o objeto da percepção, e o entendimento pensa esses objetos por meio de conceitos. Se nós pegar os slides que eu mostrei lá no começo, aqui, ó, o que nós temos aqui não é um humano em específico, eu não coloquei tipo uma foto do Bido ali, é um conceito isso aqui. Então, por mais que a gente tenha como objeto físico um ser humano, a gente pensa esse objeto físico que se deu para nós na experiência por meio de um conceito. Esse conceito, ele é acrescentado pelo entendimento e não pela sensibilidade. Isso aqui é importante porque o Kant ele considera que sensibilidade e entendimento não são 2 faculdades ou 2 fontes que variam de grau. Tipo, todo conhecimento começa na sensibilidade, ele vai evoluindo degraus, tipo numa escala platônica, e vira um conhecimento, por exemplo, de racional. São tipos diferentes. Tem certos conhecimentos que provêm da sensibilidade, que é o dado da percepção, mas os conceitos são acrescentados pela própria razão. E por meio desses conceitos que a razão interpreta o objeto da percepção. Eu vou falar sobre o que é intuição, acho que não na próxima aula, mas na outra ainda. Já vou explicar por que eu não vou falar de conceito de intuição na próxima aula. Mas intuição é aquilo que é nos dado, assim, é aquilo que é dado para nós, de certa forma. Tipo, que é dado na experiência. Enfim, depois uma hora eu volto nisso. Então, na ordem da síntese, segundo Kant, a teoria da sensibilidade precede do entendimento. Daria para colocar nesses termos, que também é uma citação que eu peguei da Crítica da Razão Pura. Daria para colocar dessa forma também. Eu vou fazer tem um quadro sobre isso, acho que no próximo slide, Giovanni. A teoria transcendental da sensibilidade, ou seja, a teoria universal, que busca ser universal sobre a sensibilidade, deve formar a primeira parte da ciência dos elementos, que é a doutrina transcendental dos elementos, que vocês vão ver que é uma parte da Crítica da Razão Pura. Porquanto as condições pelas quais unicamente nos são dados objetos do conhecimento, tipo, pelas quais, que é a sensibilidade, é o único modo pelo qual nós temos acesso a objetos, de certa forma. Quando tu diz que, por exemplo, tu está vendo um carro, o que tu está tendo é uma intuição de um carro, ela é dada imediatamente para ti, é uma coisa passiva, tu não escolhe receber isso ou não. E essas condições, elas precedem as condições segundo as quais esses mesmos objetos são pensados. Ou seja, primeiro a gente recebe, por exemplo, os dados da sensibilidade do que seria um carro, e depois a gente pensa, isso é um carro. Isso é aquilo que é um exemplo particular do conceito universal de carro. Tipo, o carro tem 4 rodas, portas, um motor, uma carroceria, coisas assim. Só que a teoria dos conceitos, na ordem da síntese, ela é posterior. Porque primeiro a gente percebe alguma coisa e depois a gente pensa sobre aquilo que a gente percebeu, ou a gente conceitua isso. Por isso que são 2 fontes de conhecimento que atuam de forma diferente. A sensibilidade, eu vou falar sobre isso na próxima aula também. Ela tem função, só que daí tu só pensa os objetos possíveis, tu não tem conhecimento de objetos. Quando a gente fala de condições sobre as quais o sujeito pensa seus objetos, nós temos a sensibilidade de um lado e o entendimento de outro. A sensibilidade, como eu disse, ela recebe os dados dos sentidos, ela é receptiva, ela é passiva, ela nos dá intuições,
E aqui é importante, é por meio da sensibilidade que o objeto aparece para nós. Ou seja, tudo que aparece a nós por meio dos sentidos. Vocês vão reconhecer essa tese como a tese empirista, né? Tipo, todo objeto que aparece por nós aparece por meio de sentidos. Um carro aparece por meio de sentidos, um humano aparece por meio de sentidos, uma casa aparece por meio de sentidos. Já o entendimento é uma faculdade diferente com regras diferentes. O que o Edivani frisou das duas fontes é importante porque as duas fontes operam com regras diferentes. A sensibilidade tem regras diferentes que constituem a receptividade e o entendimento tem regras diferentes que constituem a atividade. Ou seja, o entendimento ele une conceitos, tipo esta casa é vermelha, tu une o conceito de casa com vermelha. Ou tu tem um conceito, por exemplo, um conceito casa vermelha e tu diz, esta casa vermelha é uma casa e é vermelha. É quase o conceito de conjunção e separação que a gente tem na lógica, por exemplo. É isso que depois, quando nós vemos na próxima aula, vai caracterizar o analítico e o sintético do entendimento. O modo como a gente une ou separa conceitos por meio dessa atividade que é o entendimento. E, por fim, por meio do entendimento, o que aqui aparece se torna objeto para a razão. Como o objeto é um conceito, pensem em objeto, a palavra objeto como um conceito, e a faculdade de conceitos é o entendimento, o que aparece na sensibilidade, o fenômeno, a aparição, ela só é um objeto do ponto de vista do entendimento. Porque quando a gente fala que algo é um objeto, a gente está usando um conceito, e a faculdade de conceitos é o entendimento. Então, por isso que o Kant diz, por meio da sensibilidade a gente recebe os objetos, mas a gente não pensa eles. E, por meio do entendimento, a gente pensa objetos. Para a gente ter um conhecimento, a gente precisa unir as duas faculdades. A gente não tem conhecimento se a gente só percebe um objeto, e também a gente não tem conhecimento se a gente só pensa ele. Eu posso dizer, uma garrafa... Existem garrafas com... Dá para dizer que sim. Tipo, a grosso modo, Vanderlei, dá para dizer que a sensibilidade e a percepção são sinônimos. Mas... tem algumas diferenças que no momento não vão ajudar em nada aqui. Mas o que está em jogo é assim. Por exemplo, eu digo, esse copo é de vidro, tu precisa de uma experiência, tu precisa que esse copo de vidro apareça por ti para meio dos sentidos para a proposição. Esse copo é de vidro ser verdadeiro. Ou que ele seja de plástico para tu determinar se ele é falso ou não. Então, o conhecimento, ele depende dessas duas faculdades. Uma pelo qual o objeto é recebido e outra por meio do qual ele é pensado. Por isso que tu pode dizer para mim, hoje eu vi um acidente de carro. Tu sabe o que é um acidente de carro, que é o conceito, e tu teve uma experiência. E assim, quando a Vanderleia, por exemplo, diz eu vi um acidente de carro, essa proposição é verdadeira. E assim nós temos um conhecimento sobre o mundo. Isso estaria em jogo na teoria da sensibilidade e do entendimento, das duas fontes do conhecimento para o Kant, né? Deixa eu ver os comentários aqui. O Giovanni comentou que, o Giovanni fez um comentário que é importante, que não existem objetos que são dados ao entendimento e outros objetos que são dados à sensibilidade, como os racionalistas pensavam. Todos os objetos só são dados pela sensibilidade, nada nos é dado pelo entendimento. Inclusive, ao contrário, nós é que acrescentamos a essa atividade receptiva os conceitos pelo qual nós pensamos elas. Então, os conceitos, antes de ser algo que existe fora de nós, são algo que nós usamos para interpretar o que vem para nós pela sensibilidade. Deixa eu ver o que a Karen comentou. Exatamente isso, Karen. O objeto do conhecimento só é objeto a partir do ponto de vista do entendimento. Tu precisa do entendimento para pensar alguma coisa que aparece na percepção como objeto. Isso, exatamente, Derek. A sensibilidade ativa o fato, meio que de certa forma nos apresenta ele, mas é o entendimento que vai dizer o que viu, como viu, vai interpretar isso. Então, vai dizer que a diferença entre fato e interpretação, o fato é dado, nós não modificamos ele, nós recebemos ele de forma passiva, mas a interpretação é ativa e ela se dá de acordo com certas regras. E essas regras são a estrutura racional da razão, ou a estrutura do entendimento. Por fim, esse é o último slide, o slide 40 só para finalizar. Dá para dizer que nós temos duas teorias gerais de cada faculdade. Na crítica da razão pura, a sensibilidade é tratada no que o Kant chama de estética transcendental.
As formas puras da estética transcendental são os conceitos de espaço e tempo. E estética vem do grego aesthesis, que significa sensação. Então é meio que uma sensibilidade transcendental, assim, ou a teoria da sensibilidade que nós temos que pressupor para entender como que nós recebemos os objetos. Por outro lado, na crítica da razão pura, o entendimento é tratado na primeira parte da lógica transcendental, que é a maior parte da crítica da razão pura. E na primeira metade dessa parte ele fala do entendimento, que é a analítica transcendental. Quando ele fala da dialética, ele está falando de outra parte da razão pura, que é a razão propriamente dita. Nós não vamos entrar nisso, porque é uma parte cabulosa da crítica da razão pura, é a parte que eu pesquiso na minha pesquisa, mas que não vai dar tempo de trabalhar na disciplina, então nós vamos ficar só com a analítica, que é a parte que trata dos conceitos do entendimento e não das ideias da razão. E as formas puras do entendimento, se aqui na sensibilidade as formas puras são o espaço e o tempo, as formas puras do entendimento são as categorias e o eu penso. Para chegar onde eu quero nessas aulas que eu vou dar para vocês, eu não vou apresentar na próxima aula o que na ordem da crítica da razão pura viria, que seria a teoria da sensibilidade. Eu vou apresentar isso na aula depois, tipo, se tem aula semana que vem, na outra eu vou apresentar isso. Na próxima aula, o que eu vou apresentar é o começo da analítica transcendental, que constitui nesses seguintes temas. A teoria do juízo e como eles funcionam na filosofia do Kant, porque tudo no Kant, o que o Kant define como fio condutor da crítica da razão pura, ou da análise que ele fez, é a teoria dos juízos. Então, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês o que é um juízo e como ele se relaciona com o conhecimento. Vocês devem ter visto no prefácio que o Kant coloca que o grande problema da crítica da razão pura é como são possíveis juízos sintéticos a priori. Sim, Karen. Esse slide aqui? Tá. Me avisa quando eu posso passar daí. Esse aqui tu tá falando, Dani, ou desse aqui? Eu vou retomar, sim, essa discussão porque ela é a crítica da razão pura, né? Tipo, a estrutura dela, e a estrutura da crítica da razão pura está em jogo em toda a crítica da razão pura. Tá, eu retomo sim, eu vou retomar, na verdade, ele nas próximas aulas daqui em diante, né? Porque as teorias gerais das faculdades determinam de que forma tu pode pensar uma teoria da mente no Kant, que é isso onde que eu gostaria de chegar com vocês. Posso passar, Karen? Beleza. Gabriel está escrevendo alguma coisa, mas assim que ele terminar de escrever, daí eu respondo também. Então, assim, na próxima aula, o que eu vou trabalhar com vocês é a teoria do juízo do Kant. Porque acho que antes de nós compreender o que é, como que o espaço e o tempo funcionam como formas a priori ou formas puras da sensibilidade, ou da intuição sensível, como Kant chama, eu gostaria de trabalhar com vocês os seguintes temas. O que é um juízo e como ele se relaciona com o conhecimento. O que significa dizer que um juízo é a priori ou a posteriori, que inclusive determinar o que é a priori é uma coisa muito importante da filosofia do Kant. O que significa dizer que um juízo é analítico ou sintético, porque a gente vai falar na teoria da sensibilidade que matemática é sintética, por exemplo. Mas para isso nós temos que entender como que o espaço e tempo funcionam na síntese dos conceitos da matemática. Só que eu acho que para isso tem que ficar antes mais claro o que é analítico ou sintético na filosofia do Kant. E, por fim, a diferença entre os tipos de juízo que o Kant apresenta, que são os juízos analíticos, juízos sintéticos a posteriori e juízos sintéticos a priori. De para a aula que vem, não é muita coisa, mas é uma parte, tipo assim, meio chatinha de ler. Eu pedi para vocês lerem isso aqui, de B74 até B116, que é a parte que o Kant fala dos juízos e dessas regras aqui, do entendimento. Eu vou começar por elas e depois a gente vai voltar aqui e fazer uma síntese geral de tudo na última aula. Ô, Drauzio, esse B74 aí que tu diz é a marcação que tem no teu livro? Porque no meu não tem. A tua é a da... Martin Claret. Ela não tem. Essa ali é a paginação original, tipo, B é a edição de 1787, a segunda edição, e 7416 é a página que tem do lado. Deixa eu abrir o Mendeley. Ó, tá vendo? Tipo, A7.
e daí tu consegue se localizar. Mas se tu quiser anotar por títulos, o que eu Sim. lê é a lógica transcendental, primeira parte, analítica, até a parte que fala da dedução das conceitos dos... Não vão além dessa parte ali, não, no caso, mais além de B116, porque senão vocês vão se confundir. Depois mais eu peço para vocês ler essa parte, que vai ser importante para a nossa última aula, mas por enquanto até B116 está bom. E eu vou deixar esses slides também, eu vou mandar por e-mail para vocês e vou mandar lá no grupo de tópicos também. Se vocês também puderem, daí lá no grupo do WhatsApp, depois comentar sobre como foi a experiência, se acha que dá para manter ou se talvez tentar alguma outra maneira, podem comentar daí, tá? Nós estamos, eu e o Giovanni estamos experimentando, né, ainda, né? Nenhum professor sabe direito como tem que fazer. E eu mando assim, acho que o Giovanni postou o PDF da crítica da razão pura no Moodle. Se ele não postou ainda, eu peço para ele fazer isso. Eu estou usando essa edição portuguesa da Crítica da Razão Pura porque é a que tem na biblioteca. Não é a tradução que eu uso uma outra tradução nas minhas pesquisas, mas essa tradução da Portugal também é muito boa. Me deu uma cãibra agora. Eita. Então é isso aí, gente. Eu agradeço a paciência. Eu fico feliz que bastante gente tenha participado. Fico triste por aqueles que não conseguiram participar por causa do conexão. Vou ver com o Giovanni como que ele pode fazer para postar essas aulas no YouTube. E para semana que vem, se mantiver assim e o calendário não for cancelado, eu organizo uma aula de novo nesse mesmo esquema, se vocês gostaram. Obrigado, Eu pessoal. curti bastante os matipons. Eles se mexem, cara. Eles são animados. Ai, gente, falar sobre Kant me deu cãibra, sério. Que loucura é isso, né? Ah. Meu Deus, eu vou largar o WhatsApp. Vou usar só isso aqui. Olha que fofo. Isso aí, pessoal. Vou sair aqui. Até a próxima. Viu, Vande, tu manda o... Pode mandar o relatório no meu e-mail e no do Giovanni. Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp o meu e-mail, tá? O Marcos ou o Giovanni, acho que nós vamos tentar postar no YouTube e disponibilizar para todo mundo no grupo lá de tópicos. Como nós não temos encontros presenciais por enquanto, nós vamos se organizar com as coisas por lá, que é mais dinâmico. Tchau, gente. Tô saindo. Bom final de semana. Se cuidem. Lavem as mãos. Até mais. Vocês também, até mais.
E Giovanni, se tu quiser falar alguma coisa comigo depois que todo mundo sair, eu posso esperar. Não sei se tu tem mais alguma coisa a comentar. Vocês podem ativar o áudio e a câmera agora, porque só tem eu, tu e o Derek agora. Tá, beleza, eu vou esperar lá então. Vou fechar aqui. Valeu aí, pessoal.